Neste vídeo, nós vamos continuar a série Exercícios Resolvidos e nós vamos resolver 3 problemas envolvendo volume de um prisma. Vamos ao primeiro. Um prisma reto é tal que sua base é um losango com 24 decímetros de perímetro e um dos ângulos internos mede 60 graus, conforme a figura. Considerando que esse prisma tem 18 decímetros de altura, determine o seu volume. Então, antes de mais nada, vamos estabelecer aí o lado da base, já que ele me deu o perímetro. Então, este é um momento que é fundamental que nós conheçamos a figura, não só visualmente, mas também por suas propriedades. Por exemplo, um losango é uma figura cujos lados são iguais e os ângulos internos são diferentes, podendo ou não ser diferente, né? Mas a essência está em os lados serem iguais. Então, se ele fala que o perímetro é igual a 24, então automaticamente o lado, como são 4 e são todos iguais, é fazer 24 dividido por 4, 6 centímetros. Beleza? Então eu já tenho um lado. Para eu fazer o volume, eu preciso da área da base e da altura. Como o prisma é reto, a altura é exatamente o tamanho da aresta lateral. Então, ele já fala a altura é 18, ele já está me dizendo que a aresta é 18, então não tem nenhuma consideração aqui. Aresta lateral, né? Então, esse H eu já tenho, só tenho que calcular a área da base. Então, se eu estou com um losango, eu já vou pensar logo a área da base, que é a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, sobre 2. Aí eu teria que ir atrás de calcular essas diagonais. Ele me deu informação para isso, deu um ângulo de 60 ali. Só que você observa que todos os lados são iguais. Beleza? Aqui vale 60. Aqui também vale 60. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360. Se aqui vale 60, aqui vale 60, ângulos opostos de um paralelogramo devem ser iguais, 60 com 60, 120. Esses dois aqui devem valer o que falta para 360, ou seja, 240. Mas se eles são iguais, esse vale 120 e esse também vale 120. Beleza? Agora, se eu dividir aqui em 2 triângulos, essa divisão ocorre exatamente no meio aqui, o que eu vou fazer com esse 120? Ele vai virar, aqui de verdinho, 60. Beleza? 60, 60, 60, isso é um triângulo equilátero. Então, aqui vale 6 também. Aí eu posso pensar a área desse losango como sendo 2 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque L quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área do triângulo equilátero. Continuando aqui, a área é igual a 6 ao quadrado, 36. Esse 2 corta com esse 4, fica só 2 aqui embaixo. Trinta e seis dividido para 4, 9. 2 vezes 9, 18 centímetros quadrados. Beleza? Então, a altura é 18 decímetros. Aqui é decímetro. Então, o volume ali, a área da base, 18 raiz de 3, a altura, 18. Isso, ao final, me dá beleza? Então, esse foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos um artesão faz peças maciças de latão
e as vende por R$ 35,00 o quilograma. Fabrício comprou uma dessas peças, que tem a forma de um prisma regular hexagonal de 10 centímetros de altura e cuja aresta da base mede 4 centímetros. Considerando que a densidade do latão é 8,5 gramas por centímetro cúbico, quanto Fabrício pagou pela peça comprada? Use raiz de 3, é aproximadamente 1,7. Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos determinar o volume dessa peça. Então, sem isso a gente nem consegue continuar. Nós temos a base, é um hexágono. Aqui não está muito regular, mas é mais ou menos isso. Nós temos, se você observar, nós conseguimos dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Isso faz com que a área do hexágono seja 6L² raiz de 3 sobre 4. Aí poderíamos simplificar aqui e aí íamos ter 3 sobre 2. Beleza? Então ele já falou ali que o lado vale 4. Então a gente vai ter 6 vezes 4² raiz de 3 sobre 4. 16 sobre 4, 4. 6 vezes 4, 24. Raiz de 3 centímetros ao quadrado. Essa é a área da base. Mas observa que essa pergunta é muito comum, né? Quando que o π vai virar 3,14? Quando raiz de 3 vai virar 1,7? Quando que isso acontece? Em geral, quando a gente tem o objetivo de mexer com dinheiro, a gente precisa de um valor aproximado, a gente precisa sair simplesmente do resultado, do mundo matemático e ir para algo mais prático. Esses valores que representam números irracionais não são satisfatórios. Em geral, nós vamos substituí-los por aproximações. Beleza? Então, esse é um exemplo, porque depois eu quero saber o volume de uma forma um pouco mais precisa, no sentido de uma aproximação. Porque se eu falar, o volume deu 2 raiz de 3, como é que eu vou pensar o valor a ser pago em termos do raiz de 3? Isso não me ajuda. Eu tenho que transformar esse raiz de 3 em algum valor em forma de fração, né, para poder também saber quanto que eu devo pagar. Então aqui, antes de continuar, a gente usa a aproximação que ele mesmo indicou, tá, para poder efetuar essa conta e chegar aqui nessa aproximação. Então essa é a área da base. O volume, a área da base vezes a altura, sempre. O volume de prisma é sempre isso. Aí o nosso trabalho fica, na maioria das vezes, em calcular essa área da base aqui. Tá? Então, se eu já calculei o volume, 40,8 vezes 10. Então, o volume é 408 centímetros cúbico. Beleza? Então, tá aí. O meu volume é esse. Eu vou deixar aqui guardado. Então, continuando o nosso cálculo, a gente vai vamos usar aqui a regra de 3, porque ele falou que a massa em gramas está associada com o volume em centímetros cúbicos. Quando que ele fez isso? Quando ele falou que a densidade do latão é 8,5 gramas por centímetro cúbico. Então, é 8,5 gramas para cada centímetro cúbico. Quantos centímetros cúbicos
tem o nosso objeto? 408. Aqui é o x. Aí multiplica cruzado. X é igual a x vezes 1, x, 408, vezes 8,5, que é igual a 3.468 gramas. Mas, se a gente lembrar no enunciado, ele já está falando em quilogramas, que um artesão faz peças maciças de latão e as vende por R$ 35,00 o quilograma. Então, desde agora, transformar esse grama para quilograma. Tá? Como é que eu faço isso? Eu volto 3 casas. 3,468 quilogramas. Beleza? Então, o peso dessa minha peça é 3,468 quilos. Aí, agora, se para cada 1 quilo eu pago 35, para 3,468 quilos eu vou pagar quantos? 35 vezes 3,468. Calcula aí e vê o resultado. Vamos confere se vai dar com 121,38 centavos. Beleza? Então esse é mais um exemplo. Vamos para o nosso último exemplo. Determine o volume do paralelepípedo oblíquo mostrado na figura, sabendo que sua base é um quadrado cujo lado mede 5 cm e que a aresta lateral mede 8 cm. Então aí nós estamos diante de um paralelepípedo oblíquo e queremos calcular o volume. O volume continua sendo a área da base vezes a altura. Mas aí neste caso, a área da base vai ficar simples para nós, porque é um quadrado e foi dado o valor. Então, logo de cara, a área da base é 5 ao quadrado, que é 25 centímetros quadrados. Então, logo de cara, a área da base é igual a 25 centímetros ao quadrado. Mas aí, esse é um caso que não é tão comum assim, onde a gente tem que trabalhar a altura, porque ele não informou a altura e o nosso prisma não é reto. Se o prisma fosse reto, então automaticamente seria o tamanho da aresta lateral, mas não é esse o caso, beleza? Então a gente tem que ir buscar aí essa altura. Observa na figura lá que ele fez algo assim. Aí desenhou aqui essa aresta, de modo que aqui era 30 graus. 30 graus. Ok? E aqui tem 8 centímetros. Então daqui eu posso transferir isso para um triângulo retângulo, onde aqui é o meu H, aqui é reto, aqui é 8 e aqui é 30 graus. Aí, o que eu faço aqui? Em relação trigonométrica, lembra? Aqui é 30, eu vou fazer seno de 30. Qual é o seno de 30? Na figura, oposto sobre hipotenusa, H sobre 8. Mas aí eu vou lembrar que o seno de 30 é um ângulo notável. Eu já tenho um valor dele tabelado, que é meio. Então, meio é H sobre 8. Esse 8 passa multiplicando. Chego à conclusão que H é 8 centímetros. Beleza? Simples assim. Então, quando o meu prisma é oblíquo, eu tenho que ter informação aqui em relação à base, né? Qual é o ângulo para eu poder ter condições de achar a minha altura. Ou informações adicionais, beleza? Aí fica fácil, né? Realmente aqui é só para ilustrar que existe a possibilidade de se trabalhar com prismas não retos. A área da base 25 vezes 4
é 100 centímetros cúbicos. Esse ficou fácil. Beleza? Então, 3 exemplos aí. Atente ao padrão que eles representam, né? Aí a gente contempla um grupo de exercícios com isso, né? Os 2 primeiros a gente trabalha a área, o último, além de trabalhar a área, né? A gente trabalha também a coisa de você ver o volume de poliedros servindo para outros fins, certo? A gente fez volume não simplesmente por fazer, mas porque nós queríamos saber quanto pagar por uma determinada peça. Quando a gente procura aplicações, em geral a gente vai se deparar com esse perfil de exercício. E por fim, esse último também era bastante algorítmico, assim, bem no passo a passo, mas a gente tinha aqui o fator novo aí, que ele era oblíquo, nós tínhamos que buscar o valor dessa altura. Quanto à área de um prisma, nós temos 2 áreas de base, correto? Então, se a gente já estava calculando a área da base, deixa eu fazer aqui considerações sobre a área da superfície. Quando eu estou com um prisma qualquer, quando eu quero fazer a área da superfície, eu tenho 2 áreas da base e eu tenho as arestas laterais. Então, a área da superfície é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Aí a área lateral, a área da base a gente viu aí, né? Nos exemplos a gente precisou calcular, porque ela aparece no volume também, aí é só multiplicar por 2. E essa área lateral serão paralelogramos sempre. Eles podem ser retos, aí serão retângulos. Se o meu prisma for reto, aí é a área da base aqui, a aresta da base vezes a altura. E se eles não forem, serão paralelogramos. Okay? Mas aí a informação, como nesse último, por exemplo, que era oblíquo, a gente tinha ali o ângulo de 30 graus, isso de alguma forma vai permitir que a gente consiga calcular ali a área desse paralelogramo. E aí a quantidade de lados vai dizer quantas vezes você vai fazer aí, multiplicar esses retângulos que aparecem, beleza? Então não tem nada muito sofisticado aí. Agora é ir à lista de exercícios, fazer mais exercícios, beleza? É só praticar.